Salve, salve, rapaziada, meu nome é Pedro, você tá no canal TV Harvard e hoje, cara, eu vou fazer uma análise com spoilers do Homem-Aranha, cara, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que foi um filme incrível. Ontem vocês viram aqui minha análise sem spoilers e eu dei nota 10 pro filme, e hoje vai ter muito spoiler. Então se você não quer ouvir spoilers, se você não quer saber o que acontece no filme, por favor, peço para que você saia desse vídeo e volte aqui depois que você assistir, porque aqui eu vou falar de muito spoiler, não vai ser pouco spoiler não, vão ser muitos spoilers. Fechou o vídeo? Quem ficou, é por conta própria, e agora eu já vou começar. Esse filme tá incrível, esse filme começa com o Peter ali reagindo como ele foi recebido, né? Como ele foi revelado a identidade dele, né? Que agora ele é o Homem-Aranha realmente, que o Homem-Aranha é o Peter Parker, foi revelado para todo mundo, toda a cidade de Nova York, todo o planeta Terra sabe quem é o Homem-Aranha. E isso afeta diretamente a ele e a vida de todo mundo em volta dele. Ele começa a ser odiado por muitos, amado por outros. Ele começa a ser atingido, né, por essa fama instantânea, né, cara? De repente ele virou uma celebridade, odiada pela maioria, amada por outras. E, cara, isso afeta diretamente a vida da Mary Jane, a vida da Tia May, isso afeta diretamente a escola que ele estuda, afeta diretamente o Ned, afeta todo mundo em volta. E por conta disso ele pede pro Doutor Estranho fazer um feitiço para que todo mundo esqueça quem ele é. A primeira opção dele, na verdade, era uma volta do tempo, mas aí o Doutor Estranho lembra que ele não tem mais a pedra que faz ele voltar no tempo, então não adianta essa possibilidade. Então ele sugere que faça um feitiço para que todo mundo se esqueça. E diferente do que foi dito no filme, no trailer ali, pareceu que foi muito mais um erro do Doutor Estranho do que uma interferência do Peter. E na verdade, o feitiço ele nem chegou a ser feito. Porque no momento que o Doutor Estranho ia fazer, ele cancelou o feitiço, só que como o Peter estava atrapalhando todo o desenvolvimento, abriu brechas e pessoas de outros mundos que sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha, começam a aparecer. Então esse foi o pretexto para os vilões antigos aparecerem naquele mundo. O pretexto foi pessoas que sabem que o Homem-Aranha é o Peter Parker. E isso lá no final desse vídeo aqui, eu vou falar uma coisa que vai um pouco contra isso, mas eu vou tentar desenvolver isso no vídeo mais pra frente. Bom, com esse feitiço feito, a gente começa a ver vários vilões aparecendo e, cara, isso é tudo nos primeiros 15, 20 minutos de filme. Então acontece muito rápido, toda essa trajetória de como o Peter lida com essa história, de como que o Peter ele lida com essa fama, como que ele recebe os vilões, isso tudo acontece muito no início, é muito bem desenvolvida a entrada dele, como que ele tá ali no filme. E começam a aparecer os vilões e de início a gente vê o Dr. Octopus, que ele chega na ponte e luta contra o Peter, aquela cena que a gente viu 500 vezes em teaser, em trailer, em promocional, em propagandas, etc. A gente viu essa cena 500 vezes e essa é uma luta muito interessante. De cara ali eles começam a conversar. O Dr. Octopus ele tá muito ciente de que aquele é o Peter Parker dele e o Peter ele meio que não tá entendendo nada sobre quem é aquele cara, de onde que ele veio. E naquela cena ali, a gente vê nitidamente que o Dr. Octopus ele fica bem perdido no que está acontecendo, porque ele percebe que aquele Peter não é o Peter que ele conhece. Até aí é a nossa primeira menção ao Tobey Maguire, né? O Homem-Aranha do Tobey Maguire, pelo menos. E no momento que aparece o Duende Verde na ponte, a gente pensa que vai ter uma cena muito braba de luta, etc. E nessa mesma cena, eles voltam pra masmorra lá do Doutor Estranho e o Dr. Octopus é capturado. E eles percebem que lá o Lagarto já foi capturado também. O Lagarto que, cara, nesse filme, infelizmente, não teve qualquer destaque. Foi um personagem qualquer. Teve muito pouquíssimo tempo de tela. Teve, cara, quase nada, ele quase não apareceu. Ele foi mais um figurante do que um vilão de filme. Eu achei isso bem ruim, porque assim, de todos os vilões, ele foi o que menos apareceu. Todos os outros tiveram muito destaque. O Electro e o Duende Verde também tiveram muito destaque. E o Homem-Aranha, ele nunca foi um vilão, na verdade. A gente acompanhou isso lá no Homem-Aranha 3. Que ele, na verdade, ele não é um vilão. E, cara, a motivação dele nesse filme é muito interessante também. Vamos falar sobre isso já. Quando o Peter chega na masmorra, ele já percebe, o Doutor Estranho meio que fala pra ele ali que o fato dele ter atrapalhado durante o feitiço trouxe aquela rapaziada para aquele mundo, que eles não são daquele mundo e que eles precisam voltar. Porém, o Peter ele tem uma necessidade de querer salvar todo mundo, porque durante ali o diálogo, eles descobrem que o Dr. Octopus morreu, eles descobrem que o Duende Verde morreu, eles descobrem que o Electro morreu, e eles meio que ficam em pânico, porque se eles voltarem para a realidade deles, eles vão voltar mortos.
Então o Peter, ele tem essa virada de chave na mente dele, que ele fala assim: eu quero salvar todos os vilões. Eu quero curar eles e aí se mandar de volta para casa, porque dessa forma eles não vão morrer. Esse foi o pensamento do Peter. E o Doutor Estranho discorda veementemente. O Doutor Estranho, ele acha que é um perigo eles estarem ali no outro universo, que eles têm que ser mandados de volta para casa o mais rápido possível. E aí nesse momento a gente vê o embate entre o Peter e o Doutor Estranho, que é muito foda, cara. É muito maneiro a gente ver na luta dele. O Doutor Estranho que, cara, nitidamente não usou todos os poderes que ele poderia, porque ele não quer machucar o Peter. Então, tu vê que ele até brinca ali, ele fala: ah, por isso que eu não tenho filho, não sei o que. Então, assim, ele tá levando aquilo na boa, ele não tá levando pro pessoal de uma forma estrondosa. E o Peter consegue pegar lá o cubo mágico que resolve as paradas, que mandaria o pessoal de volta, e ele deixa com a Mary Jane. E, cara, nesse momento é uma parada muito, muito interessante, porque ele volta lá na masmorra e solta os vilões, e eles vão pra casa do Peter. E nesse momento, acontece várias coisas ali, inclusive é ali que o Electro consegue o reator Arc, que não é na casa dele, na verdade, é na casa do Rapner. E, cara, e nessa cena a gente vê que o Duende Verde, que até o momento tava como o Dr. Osborn só, ele tava do bem, ele volta a assumir essa dualidade de vilão e ele fica muito, muito maluco, ele fica muito pirado e ele começa a fazer um discurso para poder atrair os vilões de novo. E o Electro compra esse discurso de que ele não quer ser castrado, né, que não quer ter os poderes dele drenados, que ele quer se tornar um deus, ele não tem que controlar, é ele quem vai mandar e etc. E ali tu começa o embate, o Dr. Octopus ele volta a ser do bem, que o Peter consegue fazer o inibidor pra ele, e ali a gente vê que ele tá contra os outros vilões também. E nesse momento a gente tem a primeira morte do Homem-Aranha, que é o embate ali total, que termina com a morte da Tia May, que é uma morte muito triste, é uma morte que a gente sente muito. E nesse momento o Peter ele some, ele vai pra um lugar onde ele pode ficar quieto, chorando, tranquilo, e a gente vê a MJ e o Ned preocupadíssimos com ele, e eles querem achar o Peter Parker. E nesse momento o Ned ele tem o anel do Doutor Estranho, que pode fazer o portal para onde ele quiser. E com isso, o Ned ele decide ter a brilhante ideia: já que eu posso fazer um portal para onde eu quiser, por que eu não faço um portal para onde está o Peter Parker? E aí ele pede pro anel: quero falar com o Peter Parker. E ele começa a fazer aquele círculo que o Doutor Estranho faz, e abre um portal e a gente vê alguém vestido de Homem-Aranha, obviamente o Peter Parker. E, cara, pra nossa surpresa, quando eu vi o pessoal que estava assistindo, foi a loucura, foi um bagulho bizarro. E eu já vi várias cenas pra poder ver se isso foi no geral. E foi no geral. Quando aquele Homem-Aranha passa pelo portal, uma grande parte já sabia que aquele não era o Tom Holland. E quando ele tira a máscara, temos o nosso queridíssimo Andrew Garfield no filme, que pra mim, cara, condiz com o título que ele possui de Espetacular Homem-Aranha, porque pra mim ele se consagrou nesse filme o melhor Homem-Aranha de todos, cara. É um Homem-Aranha assim, pode não ter sido o mais forte, pode não ter sido de mais sucesso, mas ele com certeza é o Homem-Aranha mais carismático que tem. Ele faz a gente sentir tudo que ele tá sentindo, a alegria dele por estar ali com outros Homens-Aranhas, a tristeza dele quando ele vai falar sobre o que aconteceu com a Gwen, e a gente consegue sentir a emoção dele, a gente espera que ele fale alguma coisa durante os diálogos, porque é sempre recheado de alguma emoção muito forte. E, cara, eu gostei muito da participação dele. E logo em seguida, o Ned ele fala: vou tentar até a MJ, né? Fala pra ele, na verdade. Vai tentando até achar o nosso Peter. E aí, quando ele abre o portal em seguida, sai o Tobey Maguire. E aí, assim, se a explosão com o Andrew foi grande, com o Tobey Maguire foi gigante. Era o pessoal gritando descontroladamente. Parecia um gol em final de Copa do Mundo. Cara, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield juntos ali. Cara, é uma cena incrível. Quando eles encontram o Tom Holland, eles começam a compartilhar sobre as perdas deles. Vai ter um vídeo falando mais da participação dos Aranhas durante essa semana, então confere aí também. E nesse momento eles começam a trabalhar juntos ali para poder criar um antídoto, né, para os vilões. E, cara, essa relação deles é muito bem construída. E, assim, questão de horas ali, não foi nem dias juntos, foram horas juntos mesmo. Eles conseguem planejar uma parada muito insana para poder salvar, né, os vilões, inclusive o Duende Verde, que foi o responsável pela morte da Tia May. E ali a gente vê, cara, nitidamente como a gente precisava disso, como a gente precisava ver os três juntos. O Aranhaverso, cara, ele é uma das maiores invenções da Marvel. É simplesmente fantástico a gente poder assistir
os 3 Homens-Aranhas de 3 gerações diferentes juntos. É incrível, é muito bem feito. O Tobey, ele tá com uma aparência muito mais velha, então ali do trio ele é o mais responsável. O Tom, ele é o mais inconsequente, mas ele também é o que tem espírito de equipe por trabalhar com os Vingadores. Então você vê ele ali liderando a equipe por certo momento. E o Andrew, cara, ele é simplesmente o alívio cômico do filme. Ele é incrível, ele é muito carismático, ele é muito talentoso. E tu vê que ele é muito inteligente, ele vai falando coisas que, assim, os outros eles ficam meio... Hã? Quando ele fala, por exemplo, que é muito fácil fazer um antídoto para poder deter o Dr. Connors, e os outros eles ficam... Fácil? E ele fala, é muito fácil, porque assim, ele é um gênio também, né? Então é muito interessante ver os 3 trabalhando juntos ali, a relação deles com a MJ e com o Ned também. Eles começam a conversar sobre semelhanças dos universos deles. Eles descobrem que o Andrew e o Tobey os dois têm o tio Ben, que a frase foi dita por eles. Aí o Tobey e o Peter do Tom Holland, eles têm a MJ. E cara, a gente vê que tipo, a semelhança do lançador de teias do Tom pro Andrew. Então eles têm várias paradas ali entre eles, entre duplas ali, que são muito semelhantes. É muito engraçado você ver isso. Tu vê depois uma cena lá na ponte, já lá na Estátua da Liberdade, em que eles conversam sobre os vilões, e aí eles falam que lutaram contra alienígenas, e o Andrew só lutou contra vilões normais do Homem-Aranha, né? E ele fala, nossa, eu queria ter lutado contra alienígenas. É tudo muito bem feito. Aquela cena lá que o lagarto toma um chutão na cara, realmente é o Andrew que dá um chutão na cara dele. A gente analisou isso aqui no dia do trailer e criou essa teoria aqui também junto com a rapaziada de volta. E, mano, muito maneiro a gente ver isso acontecendo, cara. Eu fiquei muito feliz. E eu confesso que ali naquele momento do filme, eu fiquei muito arrepiado. Eu fiquei muito emocionado com acontecimentos que eu vou comentar no Coisa do Homem-Aranha. E, cara, o filme se encerra de uma forma muito triste e muito perfeita ao mesmo tempo. Porque a única forma que o Homem-Aranha encontra de fazer aquilo tudo voltar ao normal é fazendo todo mundo se esquecer de quem ele é, todo mundo de todos os universos. Porque fazendo isso, ele fecharia esse espaço-tempo que estaria trazendo as pessoas que conhecem o Homem-Aranha para aquele mundo. Só que isso implicaria também que ninguém que ele conhece ali, o Doutor Estranho, a MJ, o Ned, o Happy, ninguém conhecesse mais ele, os Vingadores, ninguém saberia quem ele é. E isso é muito triste porque acontece. E a gente vê que, tipo, ele vai encontrar o Ned e a MJ e eles não sabem quem é o Tom Peter Parker. Ele vai até o túmulo da Tia May, encontra o Rap também não sabe quem ele é. Mas isso, para mim, é muito bom, é muito maneiro. Eu gostei demais de ver isso. Por quê? Porque isso deu uma maturidade gigantesca pro Homem-Aranha. A gente vê finalmente o Peter Parker do Tom Holland se tornando um Homem-Aranha daquele jeito que a gente gosta. Um Homem-Aranha que não depende dos outros, porque agora ele não tem mais ele não é mais herdeiro do império do Tony Stark, ele não é mais um membro dos Vingadores, ele virou um Zé Ninguém, ele é um herói mascarado que protege a vizinhança. Os outros heróis não conhecem ele, os amigos dele não conhecem ele, e agora ele vai ingressar na faculdade, que por acaso tá a MJ e o Ned, ou seja, ele vai tentar reconquistar a amizade do Ned e reconquistar o amor da MJ. E, cara, é muito importante porque a gente vê que esse desenvolvimento do Peter leva ele a virar aquele Peter Parker que a gente conhece, aquele que tem que pagar as contas, aquele que vive de aluguel num quartinho alugado, aquele que constrói a própria roupa, porque a gente vê que ele costura o uniforme dele no final do filme. Então, assim, esse é o Homem-Aranha que a gente gosta, esse é o Homem-Aranha que a gente queria ver. A gente não queria ver o Homem-Aranha que herdou o império do Tony Stark e tem uma armadura de ferro, do Aranha de Ferro pra ele. Esse não é o Homem-Aranha que a gente queria ver. A gente queria ver o Homem-Aranha humano, aquele Homem-Aranha que passa por dificuldade, que tira foto, que trampa com pizza, que trampa com bico, que quer ganhar dinheiro, que não paga o aluguel, que é todo ferrado, que só se lasca no amor, que só se lasca na vida. Esse é o Homem-Aranha que a gente queria ver. E o Peter entregou isso no final e, cara, eu espero muito dessa sequência do Homem-Aranha. Muito mesmo. Agora na faculdade, já crescidos, eu espero que várias histórias venham para esse universo. Eu quero muito ver outros heróis aparecendo na Marvel. A gente viu nesse filme, eu esqueci de falar aqui, a gente viu o Demolidor nesse filme. Eu vou fazer um vídeo só pra falar do Demolidor, porque se eu falar aqui agora não vai render um vídeo. Então vou render um vídeo só sobre o Demolidor. Mas, cara, é muito maneira a aparição dele também. E, cara, a gente já viu que vai ter o Quarteto Fantástico, a gente já viu que vão ter vários outros filmes. E agora é muito interessante, porque a gente vai ver a reconstrução do Homem-Aranha novo do zero. Porque ele sabe quem é o Doutor Estranho. Ele sabe quem são os outros Vingadores, mas ninguém mais sabe quem é ele.
Então agora a gente vai ter que ver eles se conectando novamente a esses personagens. O que pode ser muito interessante ou pode ser muito perigoso, porque isso poderia implicar também que talvez ele não vá mais participar de algum filme de herói dos Vingadores, etc. Porque até agora que eles esqueceram, poderia ser um pretexto perfeito para ele ficar só na Sony. Mas eu acho que eles não vão fazer isso. Eu acho que a Sony ela não vai cometer esse gigantesco erro de deixar ele fora da Marvel. Cara, é muito importante a conexão de heróis, esse crossover de heróis Marvel, Sony. Cara, ele é fundamental para os filmes. É muito importante que o Homem-Aranha esteja presente nos filmes da Marvel. E é muito importante que personagens da Marvel estejam presentes no filme do Homem-Aranha. É isso que faz esses filmes terem tanto sucesso. Eu espero que a Sony e a Marvel consigam perceber isso. Não deixe o dinheiro atrapalhar essa parada, essa negociação. Porque, cara, isso é muito gigantesco para os fãs. Isso sempre vai vender muito. O final do filme é espetacular quando a gente vê os Homens-Aranha se abraçando, quando a gente vê essa afinidade deles, a gente vê como tudo terminou. Cara, e tudo se encaixou muito perfeitamente. Foram 2 horas e meia de filme que passaram assim, pum, muito rápido, no estalo de dedos, que nem deu pra perceber que o filme acabou. Comecei a ver, eu sentia que eu precisava assistir mais dos três juntos, e eu espero de verdade que apareça mais um contexto para o Aranhaverso e que eles voltem a aparecer em algum filme, cara, ou que tenham pelo menos uma continuação no filme deles, cara. Depois desse filme, o Andrew tem que ter uma continuação no filme dele. Eu espero bastante isso mesmo. E deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Dessa vez podem comentar com os spoilers, porque quem tá assistindo esse vídeo aqui quer ver spoiler mesmo. Então comentem o que vocês acharam, qual foi a parte favorita de vocês do filme, o que vocês acharam dos aranhas, quem vocês querem ver agora, quais são os próximos vilões que vocês querem ver no filme, se vocês acham, o que vocês acharam do Aranhaverso e quais são as outras possibilidades que teremos aí pra frente. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi mais um Resenha Harvark, dessa vez com spoiler. Tamo junto, um forte abraço, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos do Homem-Aranha que vamos trazer aqui. Então é isso aí, rapaziada, um forte abraço, valeu, falou, fui!